Humildade. Queria trazer esse tema hoje. Esse é um tema que está muito presente na minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as lives aqui, eu fiz mais ou menos um ano e meio atrás, eu fiz uma live sobre humildade, humildecer. Acho que eu já fiz uma ou duas, três lives sobre isso. Eu vou colocar aqui depois o link da live. Eu lembro de eu ler, ou foi nesse livro aqui, Onde Existe Luz, ou foi no livro do Autobiografia de um Yogi, que eu li o Yogananda falando que humildade era uma das virtudes que Deus mais gosta. Humildade. E aí eu fui estudar sobre humildade, entender sobre o que era humildade. Eu fiz o teste de forças de caráter, que tá lá no link da minha bio. Ele te dá as suas 24 forças de caráter, a ordem delas. E humildade era uma das minhas últimas forças de caráter. E eu fiquei muito encucada com aquilo. Porque eu tinha a espiritualidade muito alta, espiritualidade, amor ao conhecimento, amor, integridade, eram muito altos. Mas humildade estava lá embaixo. E eu não entendia por que humildade estava tão baixo. E eu fui estudar sobre humildade, entender mais sobre essa força. Eu também entendi que ela tinha a ver com um equilíbrio de troca, um equilíbrio entre dar e receber. Um equilíbrio, um centramento na sua manifestação. Se entendendo aqui, entendendo quais as forças, as potências, o poder que você tem para colocar no mundo, as habilidades que você precisa colocar a serviço do outro. E também o que você precisa de curar, as questões que você precisa de curar em você, que você precisa do servir do outro, precisa do auxílio, precisa da manifestação do outro para ajudar na sua existência. Então, humildade tem tudo a ver com esse centro, onde eu, ao mesmo tempo em que eu exerço a minha força, o meu poder, que eu me reconheço, eu entendo as minhas vulnerabilidades e me coloco à disposição de aprender com o outro. Então eu vejo todas as pessoas como possibilidades de aprender e também como possibilidades de ensinar. Ensinar e aprender sobre amor. Nossa missão 2 aqui, nossa missão 2 nos ensina muito a estar nesse centro. O que eu preciso de ensinar e o que eu preciso de aprender. E essa engrenagem se movimentar. E aprofundando um pouco mais na humildade, eu tive vários insights sobre humildade, esse centro de luz, de poder, muito relacionado com sabedoria, com agir com sabedoria. Me veio muito forte a ideia que a humildade, ela tem a ver com você se reconhecer no outro, a mesma energia, a mesma essência de luz que tem em você, tem no outro. Então, quando eu consigo entender, sentir que o outro e eu viemos de uma mesma fonte, somos feitos da mesma matéria-prima, não interessa o meu nível evolutivo aqui, o nível de consciência que eu acesso e que eu percebo a minha realidade. Se eu estou mais alto ou mais baixo, mais feio, mais bonito, mais magro, mais gordo, mais inteligente, menos inteligente, importa eu saber e reconhecer no outro a essência que me criou também. Isso também é humildade. Quando eu consigo reconhecer que todos somos parte de uma mesma essência, eu consigo entender que a minha evolução, o meu estado de percepção, o talento que eu tenho, o dom que eu tenho, não é meu, ele faz parte do todo, ele se representa através de mim, ele passa por mim, a serviço da vida. Eu sou apenas uma engrenagem aqui, eu sou uma expressão de algo maior. A favor da vida, a favor da evolução, a favor do crescimento. E quando eu coloco meus talentos, coloco meu servir para o mundo, entrego para a vida, sentindo ele, sentindo essa força da minha essência em mim, manifestando a favor da vida, eu estou crescendo, ampliando a minha consciência, ampliando os meus resultados, estou servindo o outro. A minha vida vale mais quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me movimento a favor da vida, através da expressão daquilo que eu sou. Ampliando as curas nesse caminho, curando o que precisa de ser curado e principalmente elevando no mundo, manifestando no mundo aquilo que eu tenho de melhor, ampliando as minhas habilidades. E por último, a gente pode dizer que humildade também é ser autêntico, é ser único, é ser singular,
é expressar aqui a minha verdade. Por quê? Quando eu entendo qual é a minha expressão, o que eu, como expressão Lívia, como ser humano Lívia, vim expressar em sintonia com a minha essência, com aquilo que tem de melhor em mim, com o meu corpo espiritual, com a minha luz, porque onde eu alinho essas duas coisas, eu amplio a minha autenticidade, a expressão dessa essência que é um todo que se manifesta através de mim. É Deus experienciando a matéria. Quando eu permito que a vida, que o meu corpo espiritual, que a minha essência se experiencie através de mim, eu estou sendo humilde. Eu estou em alinhamento com aquilo que tem de melhor em mim. Eu alinho a minha expressão humana com a minha natureza divina. E aí eu sirvo a vida, porque eu entendo, eu me abro, eu me rendo ao comando da minha essência, aquilo que ela espera de mim. E aí eu abro espaço dentro da minha expressão humana. Meu ego se rende. As curas que precisam de ser feitas para que essa essência se manifeste através de mim. A mudança de polaridades, a frequência mais baixa para a frequência mais elevada. Então, eu preciso de me curar, eu preciso de sair da expectativa de ser amado ou diminuir a expectativa de ser amada e amar, oferecer amor e conexão para as pessoas. Eu preciso de sair da expectativa de ser reconhecida, de ser vista e servir, ofertar a minha oferta, os meus dons e talentos, o meu conhecimento para as pessoas a serviço da humanidade. Eu preciso de diminuir tudo que é sombra em mim, para que eu deixe a luz entrar, se experienciar através de mim. E aí tem uma briga de polaridades. Quando eu estou muito na superioridade, eu acredito que eu comando, eu faço. E aí eu aponto o dedo. Fulano não está pronto, fulano não sabe, fulano não consegue entender o que eu estou oferecendo para ele. Fulano não está pronto, fulano não me ajuda. Quando eu estou na inferioridade, o outro lado, eu não dou conta sozinho. Se eu for sozinha, eu posso não dar conta. Eu não sou capaz de fazer tal coisa. Eu não me sinto segura, eu não me sinto suficiente, eu não me sinto capaz. Simplesmente, quando eu vou para o centro, eu sei que eu sou uma expressão humana, cheia de questões, eu tenho um aspecto sombra em mim, da humanidade, existe uma humanidade em mim, mas eu sei também que eu sou essência, que eu sou tudo que é bom, belo e sagrado, que eu sou cheia de talentos, que eu sou cheia de coisas incríveis, e que tudo que tá ruim em mim é desconexão com essa essência. Quando eu sei disso, eu simplesmente me entrego ao meu centro e eu me abro. Ok, eu estou aqui a serviço da vida. Como eu posso contribuir hoje? Como eu posso ser útil a serviço da vida? O que precisa ser curado em mim? O que precisa ser ampliado de habilidade em mim? Onde eu devo colocar a minha voz? Onde eu devo agir a serviço do outro? Onde eu sou o maior e melhor instrumento divino? E vivo a minha vida nessa perspectiva de trazer a minha essência para o comando da minha vida, curando o que precisa de ser curado, aceitando, acolhendo a minha humanidade e principalmente abrindo espaço para a minha essência se manifestar através de mim. Aí eu reconheço o amor, eu reconheço o valor da minha vida, eu me conecto à força que cola tudo, que conecta tudo e todos, que é o amor, e me conecto à minha sabedoria, à percepção de que eu e o outro somos um. E também me conecto ao meu poder, ao poder de agir no mundo comandado por essa essência, sabendo que eu realizo aqui os desejos da minha própria essência, daquilo que há de melhor em mim. E que quanto mais eu agir no mundo, mais eu amplio essa capacidade de perceber e agir na minha autenticidade, na minha singularidade. É uma expressão humana que é conectada a um todo. Então, ao mesmo tempo que eu sou única, uma aqui, eu sou também uma representante do todo. Eu sou uma manifestação, uma experiência do todo. Uma experiência que é única. Cada um aqui é uma experiência singular.
é único, é autêntico. Quando eu entendo isso, eu me conecto a isso tudo e deixo a vida se realizar através de mim. Não é um processo simples assim, a gente está aprendendo a fazer isso, mas é esse o movimento. Se conectar e se render à força dessa essência que quer se expressar através de você. Então, é ser aqui um personagem dessa história que é escrita pela sua essência, pelo seu corpo espiritual, pela vontade de um Criador maior, que se manifesta através de você. Aí você entra em sincronicidade. Todo o universo começa a se movimentar ao seu favor. As pessoas certas aparecem, as curas aparecem, as oportunidades de manifestar suas habilidades aparecem, tudo vai se harmonizando. Isso é viver em essência.